Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro de estudos dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Perturbações Espirituais, o terceiro livro da série Transição Planetária. E hoje vamos estudar o capítulo 15, que se chama Esclarecimentos Oportunos. Nós queremos agradecer aqui a participação de todos que participam aqui conosco ao vivo, ou depois pelo canal do YouTube, Leitura de Livros Espíritas. Toda terça-feira, após as 21 horas, o vídeo é publicado no canal. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Peço agora que vocês desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a sua doutrina, o seu evangelho, a doutrina espírita, a vida espiritual. Que possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos ao nosso resumo. Então, nós estamos aqui no finalzinho do capítulo 14. Teve uma reunião, né? Desobsessão do dirigente da instituição, né? Teve lá, eles conseguiram falar com a entidade, ele se rendeu, né? Porque, na verdade, ele falou, olha, eu não vou perdoar não, mas eu me rendo. Aí, pelo menos, ele se rendeu e não estava mais ligado àquele diretor, e com isso, ele até vamos comentar aqui que ele agora vai mudar o jeito de ser e não vai mais ficar perturbando lá o pessoal da casa. Então, após essa reunião, Bezerra foi esclarecer o grupo, né, sobre as coisas que tinham acontecido. Ele começa. Estamos numa guerra declarada. As forças do mal, que um dia praticamente dominaram a Terra no período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de antigas doutrinas que detestam Jesus, uniram-se no mesmo campo de batalha. Na impossibilidade de o atingirem, desenharam um plano hábil e sórdido em relação aos cristãos novos, os espíritas em particular, e as pessoas de bem em geral, para o combate no qual o amor deve ser ferido de tal maneira que se converta somente numa forma vulgar de expressar sensualidade ou interesse, qual vem acontecendo. Como o amor é o sentimento mais elevado, que se sustenta na amizade, esses irmãos interferem no comportamento dos menos atentos, insuflando-lhes presunção e soberba, que os intoxicam e abrem brechas para as desuniões, os crimes de várias espécies, saturando a sociedade com as suas arbitrariedades e execuções hediondas. De tal forma, a onda de violência se avoluma, que as pessoas portadoras de bons propósitos agora cuidam de resguardar-se, de cuidar da família, de não se envolver com outros ideais que ofereçam perigo. Diminui a solidariedade e um ressentimento surdo, feito de revolta e amargura, praticamente se torna um mofo pestilento que ataca a comunidade terrestre. Lembrando que esse livro é de 2015, né? E aí a gente vê que de lá para cá tudo continua a mesma coisa, né? Dá para se não falar, acontecendo coisas mais... que a gente está tendo notícia de outros fatos também estão do mesmo jeito, né? A mídia, que vive e se compraz em vender alucinações e pavor, a pretexto de informar, faz verdadeira lavagem cerebral, em que o mal predomina. Convida os cidadãos a um alerta armado, porque ele poderá ser a próxima vítima, enquanto estimula os esportes radicais, sem nenhuma consideração pela existência física. Divulga os festivais alucinados de drogas e de sexo, que arrebanham centenas de milhares de jovens e adultos frustrados, uns cansados outros dos próprios excessos. E assim reinam o medo, a insegurança, a incerteza e o vazio existencial. Certamente há nobres exceções, mas, na generalidade, as estatísticas do crime são assustadoras.
acompanhadas de doenças que surgem e desaparecem, que devoram e ameaçam devoram vidas e ameaçam outras, viroses estranhas e particulares em ameaças tenebrosas. Isso aí é pré-pandemia, né? Não são, porém, esses dias surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos, serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que sejam amenizados, pois que, se não o forem, quase ninguém resistirá. A chegada do Consolador ao planeta terrestre faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres disponham das informações seguras de como comportar-se nesse momento áspero, e, ao mesmo tempo, para que haja conscientização dos valores éticos e dos deveres da solidariedade humana, única forma de sobreviver aos acontecimentos. Como sabemos, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra. Então, se a gente vê que tem mais de 500, né, grupos, como ele fala a semelhança do nosso, como o grupo do Bezerra. E todos sob o patrocínio da veneranda embaixadora de Jesus, que esteve conosco. E aí, para lembrar, é a veneranda mensageira que veio de uma instância superior, lá desde o primeiro capítulo fala dela. E ela depois dá uma mensagem, se vocês olharem lá para trás, vocês vão achar. Ela vem, mas não fala o nome dessa embaixadora de Jesus, não coloca hora nenhuma referência, só fala que ela veio de uma instância superior. Então, eles estão todos sob esse patrocínio, convocando-nos e anunciando-nos as lutas rudes que travaríamos. A veneranda veio, né, e convocou eles. Anunciou que iam ter que lutar, mas todos eles vinculados ao amor, que é a única terapêutica para a doença do mal, que existe no espírito e nele deve ser tratada. Então, o mal está dentro de nós. E a gente tem que tratar primeiro nós, né? Nós temos que ser a paz que a gente quer no mundo, lembrando sempre isso. Aí o Bezerra continua falando, ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos, mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços empreendidos pelos trabalhadores do além-túmulo em forma de socorro. Espero que esse clímax aqui tenha sido a pandemia, né? Porque tem ido aquele monte de pessoas que partiram, porque ele ainda não atingimos, estava longe, né? A pandemia foi em 2020, ela veria 5 anos depois do livro. Aliás, esse livro aqui foi Perturbações Espirituais. Depois o Miranda, que estava escrevendo meio que de 2 em 2 anos. Aí ele para e só vai voltar a escrever em 2020. Ele ficou 5 anos sem fazer qualquer escrita com o Divaldo, só aguardando, que devia estar lá já por conta, né? E aí que ele escreveu no rumo do mundo de regeneração. Aí agora ele continua dizendo que algumas instituições espírita cristãs sitiadas, no caso a gente já soube de algumas, e outras organizações sociais e administrativas do mundo estão em processo de recuperação, depois da eliminação de alguns focos de desonra e de ultraje. Após alterarem regulamentos mais compatíveis com as finalidades doutrinárias, econômicas e sociais, eliminaram alguns daqueles membros que eram telementalizados pelos adversários da verdade. Então, eles já estão ajudando, estão vendo resultado, porque muitas instituições, como aqui que aconteceu, já teve a desobsessão do dirigente, os membros estavam telementalizados, né? E aí botaram pessoas que estavam mais ligadas diretamente ao trabalho, né, a tarefa com Jesus, e aí conseguiram limpar, né, na verdade, limpar aquelas instituições. Agora ele conta aqui outra coisa, que fala que a onda de tentativa de moralização dos governantes, incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhes os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários, ou seja, a corrupção nos governos, né? Na política. Essa tentativa de moralização, também é obra dos honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse nicho, nesse labor, né? Inclusive com o renascimento na carne de muitos deles, especialmente capacitados para tanto. Então, o negócio ainda vai melhorar de um tempo para frente, né? Que a gente já sabe, desde 2010 estava reencarnando aqueles grupos, que ele contou no Transição Planetária.
ele continua, as autoridades, mais do que os outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para aqueles que lhes estão submetidos. Para isso, são muito bem remunerados. Quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem-lhes os exemplos nefastos. Por essa razão, os mentores da humanidade preocupam-se com o atual estado do planeta e estão vigilantes, em constantes tentativas de alterar essa viciosa conduta, que se fez responsável pela decadência e desaparecimento de muitos impérios e civilizações do passado, após o apogeu que atingiram. A gente sabe, né, que Roma e Grécia, todos eles chegaram ao apogeu e depois muita decadência por toda essa parte moral que ele não caminhou com eles e pronto, aí a decadência completa e o império ia para o brejo. A mácula permanece, mas providências transcendentais estão sendo tomadas para que haja radical mudança dos hábitos criminosos para a vivência dos códigos de respeito aos deveres assumidos. Na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações, tornando mais difícil o prosseguimento da leviandade ultrajante. E, logo mais, surgirão os primeiros frutos dessa ímpar sementeira. Então, ele vê que estão trabalhando, nós vamos ver, está semeando, né? Vamos colher logo mais que ele está falando aí, né? Daqui a alguns anos. O atendimento especial, aí ele conta do capítulo anterior, o atendimento especial que fizemos ao adversário do nosso irmão perturbado e perturbador irá influir significativamente na sua conduta. O paciente despertará com algumas reminiscências da comunicação e resolverá, ainda sob inspiração superior, ou seja, ele vai acordar e vai estar ali perto dele, né, deve ser o mentor ou qualquer um desses irmãos daí do grupo, para inspirar que ele se afaste do grupo, para não criar mais embaraço, enquanto seus pensamentos e atos definirão se prefere libertar-se da injunção obsessiva ou prosseguir submetido. Então, ele vai ter lá o seu livre-arbítrio, já vai pensar em se afastar, né? Mas pode querer continuar fazendo as intrigas que ele estava. E aí é o livre-arbítrio dele. E aí, com certeza, a obsessão vai continuar. A sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros, em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primárias. Então, já temos fardos de fatos de semeaduras que fizemos nas existências anteriores, nos séculos anteriores. Então, por isso que temos, hoje em dia, né, estamos aqui com isso tudo de cabeça para baixo, porque, lógico, que a gente sabe, tem a causa, agora é o efeito, tem a semeadura que a gente fez, estamos colhendo, e aí agora nós temos que pensar justamente nessa existência, né, para a gente semear coisas boas escolhas que a gente tem que fazer para poder ter uma boa colheita depois. A grande maioria, todos, né, renasce forrada de propósitos elevados, mas em contato com os comparsas e os antigos esquemas de crueldade, não tem tido as resistências necessárias para redimir-se. Oi? Devagar, está picotando. Eu não sei se é aí ou se é a minha. Antes estava sendo a sua, mas eu vou falar um pouquinho mais devagar. A grande maioria renasce forrada de propósitos elevados, mas em contato com os comparsas e os antigos esquemas de crueldade, ou seja, seus amigos de outras encarnações, não tem tido as resistências necessárias para redimir-se, rescindindo nos desvios ultrajantes. Então, eles chegam aqui, aí começa o desencarnado que já tem raiva dele, né? E aí, às vezes, até alguns encarnados também que tem já. A gente sabe que a gente pode renascer com outros irmãos que fizemos parte de uma quadrilha na outra existência, né? E aí a gente está agora, aí um vai lá, fala para o outro, e às vezes um melhorou e o outro não. E aí que ele quer dizer que o pessoal nasce com propósito, mas depois acaba tombando, né? Por sua vez, a divindade os reenvia em expiações muito inquietantes, encarcerando-os no corpo, em silenciosas aflições e limitações aberrantes, a fim de que aprendam a valorizar a oportunidade de agir no bem.
ou seja, aquelas reencarnações, muitas compulsórias, né, com deficiência mental e deficiência física e com todas as aflições e limitações aberrantes. Esse tipo de criminoso que a gente sabe, o pessoal da corrupção, que aqui meio que está nesse foco, né? Que vai e age fazendo maldade, tudo. Então, é isso aí que ele tá dizendo. Bezerra está falando. Nunca houve tanto desenvolvimento das ciências vinculadas à saúde, nem tantas problemáticas genéticas irrecuperáveis, agindo nas mentes, nas emoções e nos corpos dos calcetas e renitentes. Ou seja, essas, né, que a gente sabe que também todo, o Bezerra já falou, todo problema, especialmente os psicológicos, psiquiátricos, são decorrentes de situações da mente que, na outra existência, fez várias coisas e agora vem com a culpa, ou elas ficam também, né, destruir o seu perispírito, e agora vem com o perispírito marcado, e aí vem o que está colocando aí. Vai ter... deixa eu ver o que ela está. Porque tá ruim, a da Denise. Vão ter essas doenças problemáticas genéticas irrecuperáveis. Então, a gente vê que também, que a gente até percebe que hoje em dia tanto fala em autismo, né? Antigamente ninguém falava em autismo. E muitas crianças estão nascendo com autismo. Não estamos dizendo aqui que é porque a pessoa fez uma maldade no outro, mas não só a maldade te faz nascer com problemas psiquiátricos ou psicológicos. Muito vem por causa da culpa. Então, aí a culpa também vem de uma situação que você fez antes, na outra existência, e você está se sentindo mal e acaba, aquilo vai se fechando na mente e você transforma o perispírito, e aí renasce, como ele está colocando aí, com problemas genéticos irrecuperáveis. Alguns não tem jeito. E agindo na mente, na emoção e no corpo dos calcetas e renitentes. Mas cabe-nos manter, no entanto, uma atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, que a gente fala toda hora. Jesus está no leme, ele está conduzindo a um porto de segurança, e espera que façamos a nossa parte, novamente chamando a atenção, né, para ficar esperando vir para a gente, eu vou ficar aqui quietinha, porque eu não estou fazendo mal a ninguém, mas também não está fazendo bem. Não adianta querer achar que só você ficar vivendo para sua família e ali cuidando dos seus, que isso aí é fazer o bem. Fazer o bem, a gente tem que se mobilizar, se forçar a sair para o próximo, pode ser o próximo em casa também, mas o mais correto é você se mobilizar para fazer algo, porque ficar só cuidando da família, só quando é um caso sério, você não tem, né, uma pessoa de cama, que não tem ninguém que cuide, mas não é assim a grande maioria das pessoas. A grande maioria vai, como de nós, né, nós vamos lá, cuidamos da família, cuidamos do dia a dia e não temos aquele estímulo de sair, bom, agora eu vou pegar, em vez de eu ficar aqui de tarde descansando, eu vou pegar e vou sair, vou cuidar lá, vou fazer um trabalho voluntário, cuidando de alguma coisa, de idoso, de criança, seja o que for, se tiver um tempinho, nem que seja 1 hora por semana, isso é fundamental, porque é isso que vai modificar, ajudar a nossa mente a modificar, gente. Não tem como, se você não conviver, sair do seu mundinho, a sua mente não abre, não amplia, e aí não se toca, porque aí só assim você vai abrir o canal para começar a receber muitas mensagens que vão te ajudar. Então, aí vem o conselho: aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo, ou qualquer outra pessoa que venha para te fazer alguma maldade, ou te chatear, ou magoar, é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta as suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas, que são nossos inimigos do passado, ou por injunção do progresso moral. E aí já é por conta de você estar aqui sintonizando com energias, né, que não são boas, e aí você vai acabar atraindo para você esses irmãos também que estão desequilibrados, que estão aí perdidos. E aí Miranda acaba com a conversa, e aí eles estão indo para a instituição que eles
estavam, que eles sempre estão albergados, né, como ele fala, os 6 estão lá sendo domiciliados lá, e ele diz que observou, aí já é o Miranda contando, né? Observamos que a bela edificação exteriorizava uma diáfana claridade que lhe saía do interior, expressando os reflexos do amor que ali era vivenciado, embora a crise de que estava sendo objeto. A crise é aquela de todo mundo brigando na diretoria, que a gente já tem uns 2, 3 capítulos que estamos acompanhando, todos estavam ali, então ninguém estava se entendendo, e aí conseguiram fazer a desobsessão de um dos diretores, que era mais... Porque tinha tido uma reunião, eles tinham chegado a um acordo, mas um deles, que estava lá sendo obsediado, mais ligado ao obsessor, ele continuou arrumando tudo para poder destruir a harmonia que fizeram, e aí foram lá que fizeram a reunião, viram, não tinha jeito, aí o doutor Bezerra fez a reunião, e aí ele foi desligado do obsessor, mas o desligado não significa que ele não possa atrair outros irmãos, né, com esses pensamentos. Aí o Miranda vai dizer que eles se recolheram ao local de repouso para o necessário refazimento e reflexões. Aí Miranda vai deitar, essa que a gente acha engraçado, o espírito não dorme, né? Eles sempre contam isso, que o dormir deles é um descanso, é uma reflexão, ele está deitado ali, mas ele vai dizer que dormiu. E eles vão lá e repousou no leito confortável, podia ver o céu repleto de astros brilhando e propondo conquistas em relação ao infinito, que a todos nos aguarda. E fica pensando, como é possível que ao adotar uma crença religiosa que ensina o amor e a fraternidade, o nosso primitivismo nos leve ao absurdo da intolerância, a ponto de destroçar-nos uns aos outros, devorados pelos ódios defluentes das paixões mais vias. Se ele pensa. Vou passar por uma referência aqui, que eu acho que vai ser a conta de eu acabar de falar, e a gente vai ter que trocar de sala para poder fazer o comentário na outra. Vamos ver. Primeira referência é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, nos Instruções dos Espíritos, item 8, vai falar, o amor, esse texto é de Lázaro, tá? É um pedacinho. Todo mundo já conhece esse trechinho aqui, mas vamos relembrar. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Essa é a nossa fase de agora, né? Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Disse eu, aí eu tirei um trechinho, ele vai continuar falando, disse eu, que em seus começos o homem só instintos possuía. Mas mais próximo, portanto, se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. E aí, no caso, a gente sabe que, eu acho que a grande maioria de todos nós estamos nessa faixa que predomina muito o instinto, né? Que a gente acaba reagindo por conta do nosso instinto. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que venceu os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. Vai granjear o quê? A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavicíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. E isso aí é o texto de Lázaro, Paris 1862. Bom, e a referência do livro Vida Vazia, eu vou trazer para vocês aqui a foto, porque eu não tinha ele, né? Então, vou botar aqui, deixa eu tirar essa aqui, para poder compartilhar o livro. São 2 folhinhas. Muito bonito o texto, eles citaram lá no grupo, e assim eu achei fantástico, porque muito a ver com tudo.
E vai falar porque da história do vazio interior, né? Que falou. As pessoas ficam procurando isso tudo porque, no fundo, estão vazias, querem achar um prazer, né? Vamos comentar aqui já já, querem achar tudo de viver com intensidade. Então, olha o que a Joana fala. Logo no primeiro capítulo, que chama, eu coloquei aqui, novamente, vidas vazias. E aí vai ser falar da terapia preventiva para o vazio existencial. Uma vida sem um sentido bem delineado, estimulador e doador de energias, torna-se apenas um fenômeno vegetativo. Então, a gente vivendo assim está vegetando, né? Que deve ser alterado para a dinâmica da autoconscientização. Todos anelam e mantêm o desejo de liberdade, que somente adquire significado quando acompanhada pela responsabilidade em relação ao comportamento vivenciado, para que se não converta em libertinagem, conforme sucede nesse momento em toda parte da civilização. Pede liberdade, acaba dando libertinagem, virando libertinagem. Esse desregramento, a leviandade com que são tratadas as questões de alto significado, quando atingem o fundo do poço, abrem espaço para governos arbitrários e cruéis, que crucificam os países e os mantêm sob injunções penosas degradantes. Desse modo, uma revisão de conceito em torno do existir é fundamental para preencher-se o íntimo de estímulos mediante labores significativos e que produzam desafios contínuos, mediante labores, ou seja, trabalho, vamos arrumar trabalho. Assim, o amor ao próximo, como decorrência do alto amor, faz-se terapia preventiva e curadora para qualquer existências vazias, para quaisquer existências vazias, que se consomem na angústia e sofrimentos indescritíveis. E o amor ao próximo a gente pode treinar com trabalho voluntário. Buscando-se a compreensão de que o sentido existencial não se constitui de divertimentos ou fanfarronices, constata-se que os ideais do bem são impostergáveis, e ao entregar-se à sua conquista, mediante relacionamentos edificantes, nos quais a fraternidade se responsabilize pela construção do dever, consegue-se a vitória íntima. Repetidamente, assim procedendo, cada qual que se dedique ao amor, à amizade sem jaça, descobrirá que essa é a meta a ser alcançada. E o serviço de auxílio recíproco é o objetivo a que todos devem dedicar. A sociedade moderna tem necessidade de compreender que se renasce no corpo carnal para que seja alcançada a plenitude, e não exclusivamente as necessidades inferiores, as biológicas, conforme os estudos de Maslow, em muito boa e elaborada reflexão. Então, aí ela vai terminar fechar com um parágrafo bem na área da psicologia. Assim sendo, a educação da libido freudiana, a superação do conflito de inferioridade adleriano, a compreensão profunda das neuroses, conforme Horney, e a iluminação da sombra junguiana ressurgem no conceito kardeciano, quando afirma que, fora da caridade, não há salvação. Onde é que a gente vê a hora aqui, gente? Porque não está aparecendo, já era para estar nos minutos. Bia que sabe onde é que está, Bia, os minutos? Eu não estou achando aqui. Não apareceu para mim que já vai fechar, não. Então, está aparecendo aqui no reloginho para gente 39 minutos. Pois é, então não começa a aparecer que é 10, 9, 8. Bom. Não, mas está no cronômetro ainda. Ainda não apareceu aquele de que vai terminar, não. Porque geralmente é 40 minutos. Então, tudo bem. Se acabar, eu já botei a segunda sala lá no grupo. Então, se cortar, você já sabe continuar no outro link. Então, vamos ver que agora a gente parou aqui para aumentar. E eu quero que vocês comentem aí o que vocês já estão vendo, que a gente, se tiver alguma dúvida, a gente começa já outro com os comentários. Vamos falar. Instinto e sentimento. Eu tenho uma questão. Eu sempre que leio esse momento, né, do livro do Evangelho, eu tenho dúvida, e você também falou sobre isso, mas a minha dúvida é a seguinte: instintos, sentimentos e amor. Será que a gente está só nos instintos mesmo?
Não. Deu para ouvir? Deu. Deu Eu para estava ouvir? sem áudio. Peraí. Será O que a gente não tem instinto... as três coisas? Ou já está Não. numa fase melhor do que é só instinto? O que a gente está... Não, nós estamos na sensação, nós estamos no segundo. Porque o instinto é um homem primitivo. Em sua origem, o homem só tem instintos. É aquele homem primitivo que vai tudo no instinto e vive aquela vida. No começo nem tem o livre-arbítrio, né? Que ele está começando a criar, vai desenvolver a inteligência, e com a inteligência vem o livre-arbítrio para escolher, saber escolher entre o bem e o mal. Então, esse aí é o instinto. Depois, quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Nós estamos muito mais nessa fase, que é a fase da sensação. Todo mundo só quer isso. Todo mundo tem que aproveitar a Você vida. está falando nós quem? Eu estou falando nós Nós... aqui do nosso grupo. Não. Nosso grupo a gente tem um pouquinho de sentimento, né? Eu acredito que aí nós estamos o quê? O terceiro, quando instruído e depurado, nós estamos um pouquinho instruído, depurado, nós já estamos longe ainda. Tem sentimentos. Então, nós aqui estamos nos importando em querer, além de conhecer e aprender, estamos nos esforçando, aí é aquele espírito, né? Em desenvolver o sentimento da seguinte maneira: vamos pensar, vamos mudar o pensamento, vamos agir ao amor, a gente tá sempre, olha a compaixão, Melhorar. né? Olha o Eu tava perdão. pensando- Exatamente. Eu estava pensando em né? cada um de nós, entendeu? É. No nosso autoconhecimento, onde é que a gente se encontra nisso tudo? Nós estamos... Nós. Nós passamos que nem o Paulo ainda. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz. O mal que a gente não quer fazer, a gente ainda faz. Né? Mas já temos a instrução. Nós temos a instrução. E por isso que a cobrança vai ser maior para a gente. Exatamente. Toda hora fala. Você Pois é, presta depuração tá atenção, longe, né, vocês estão gente? aprendendo. Agora, não sabemos, lógico que a gente não tem noção de nem, sei lá, vamos dizer que a gente está aprendendo. Nós, pelo menos, estamos nos interessando em aprender, né? Porque, vou dizer que a gente está aprendendo muita coisa. Com esses textos do Miranda, a gente consegue enxergar atrás de um véu que quando você estuda só a doutrina, como a gente aqui, a grande maioria já fez os livros todos, né, os 5 livros de Kardec, a gente não abre o olhar para isso. Não vê esse tipo de... causa e consequência, causa e efeito, né? Aqui é muito assim, a gente vê tudinho, ó, tá no livro, vou fazer igual o Samuel. Eu acho que a gente não tem ainda a sensibilidade para descobrir isso, e acho que o Miranda vai pontuando isso para a gente de uma forma que vai abrindo nossos olhos, vai fazendo que a gente tente progredir, porque a gente ainda não está fazendo o que a gente quer, né? Que a gente gostaria, né? O que nos são pedido, né? Eu acho que é isso. Aí, tu vê que ele aqui, esse capítulo até agora, praticamente, foi o doutor Bezerra que falou, que está falando com a gente. Né? E aí ele está falando com a gente, não, está falando com eles. Eles também estão ali. Eles falam mesmo, nós estamos aqui, lógico, o doutor Bezerra fala, mas na humildade dele, mas fala, nós estamos aqui, e estamos aqui nos esforçando para fazer alguma coisa, também somos, todo mundo tem o passado, agora deu 5 minutos. Não, peraí, agora falou que vai começar a outra. Não apareceu o relógio ainda não, né? Então tá, vamos aí, qualquer coisa a gente troca esse Não. Então, o Bezerra, ele vem mostrando para a gente aquele discurso que ele fala para a turma do Miranda, porque também estão na evolução, não estão lógicos, estão lá no plano espiritual, para eles olhar direto e já... Olha aqui, tá vendo? É isso aqui, né? Nós, pelos relatos do Miranda, pela bênção de ter a condição de estar estudando o livro dele, ele relata para a gente o que a gente vai ver, com certeza, depois, quando chegar no plano espiritual, mas já abre para a gente uma luz, porque a gente consegue entender esses textos. Tu vê aqui que o texto que é uma Eliane falou agora, é o Lázaro, que vai falar. Então, assim, nós também, ele fala, isso tem quase 70 anos, né? 166, né? Que está fazendo esse ano, o Livro dos Espíritos e Evangelho, por aí, tá? Com 160 anos, ele fala, nós estamos aqui muito mais perto do ponto de partida do que da meta. A meta, com certeza, está muito distante. Nós estamos muito longe de estarmos em situação de espírito, né? Que aquele nós vamos chegar lá, ficar bem espiritual, porque nós estamos caminhando para lá. Mas nós todos aqui a gente olha para frente, a gente vê a luz. A gente não vai na direção da luz, vai tentando, tropeça, cai, mas a gente já está vendo, porque nós estamos com orientação de todos os lados, especialmente quando a gente fica lendo esses textos aqui, que mostram, igual no teatrinho, puxa a cortina, mostra para a gente tudo que está por trás da cortina. Então, nós estamos... O que é complicado é que você
você vê é que lá, né, ele já tem essa noção, essa dificuldade. Imagina nós aqui, sabe? É que se não tivesse esses esclarecimentos, é como você falou, a gente já fez quase todos os livros, ou fez todos os livros, e continua pegando detalhes, pensando aqui, pensando ali. Mas se você não tiver esse tipo de esclarecimento que nós estamos tendo desde que a gente começou a estudar os livros que, aqui, com o nosso grupo de estudo, como facilita a gente entender melhor as coisas. Com Né? Porque certeza, tem aí gente que também. já nasce assim. Eu não nasci assim. Eu Isso. não nasci assim, não. Claro. Tem que E a aprender gente, muito. além do Miranda, também tem o André Luiz. Foi outro que abriu, né? Que abriu antes, né? Porque o do André Luiz foi em 1940. O Miranda, o primeiro livro é de 1970. Mas você pensa bem, eles começaram a mostrar o que tinha mesmo, e a causa, a consequência que acontece, para que a gente fosse entendendo, porque somente, eu mesmo tive por mim, gente, eu fiquei 7 anos assistindo palestra no centro, e eu só fui acordar 7 anos depois, quando eu li o Nosso Lar. E aí eu entendi as coisas todas. Eu abriu também, tudo bem que eu tive lá, meu acréscimo de misericórdia para me abrir uma tela mental, mas aí que eu entendi que aquilo tudo lá ia ser, a gente ia continuar, que a gente já sabia sair daqui, chegar do outro lado e lembrar, e aí eu consegui agir. E isso se fala muito. Hoje mesmo estava escutando aquele capítulo que fala do ponto de vista no Evangelho, né? E depois que você tem o ponto de vista, que aí você consegue entender da vida futura, você muda o seu modo de ser. Que aí você começa a ver. É isso que eu estou falando. Eu acho que é um clique. E eu acho que o meu começou com o GES1. Foi o primeiro clique que eu tive. Olha, o GES1, depois que você ter feito todos os livros. Né, Estudado 9 anos. 9 anos, todos os livros. Aí você vai. Eu tive muito. Foi para mim, foi uma coisa assim, foi um degrau, sabe, que me tocou profundamente, foi ter feito o GES1. E aí, quando eu vim para cá com vocês, estudando, foi clareando, e eu agradeço profundamente. Quando eu falo que você estava com saudade, porque você fica sem saber o que está rolando. Porque, na verdade, é importante esse desenvolvimento para mim. Eu chego a arrepiar quando eu falo isso, porque foi muito importante. Cada um com uma opinião, você esclarecendo para a gente. Nossa, sabe? A evolução, sabe? Que me tira N equívocos, muitos, entendeu? Eu acho muito interessante isso. É o que eu penso mesmo. Estou muito grata por participar disso aqui, entendeu? Muito grata. Nós todos, a gente aqui, é o que eu falei, né? Vamos continuar, a gente vai sair daqui, vamos continuar estudando lá no plano espiritual. Porque é o que eu falo aqui também no início, quando eu peço a oração, que é para que a gente possa utilizar, que esses livros, eles estão facilitando o nosso caminho na evolução. Facilita muito, porque se ficar só nos 5 livros de Kardec, você não enxerga a prática do dia a dia. É aquele negócio do dia a dia. Você vê a teoria e se... né? É o seguinte, você lê os livros e com essas orientações você consegue compreender melhor o que Kardec quis mostrar para a gente. Exatamente. Não é tão claro quando a gente só vê a doutrina, né? Não é tão claro assim. Entendeu? Então, por isso Ele quer falar. Eu só queria lembrar da última aula do Samuel, né, do curso do sábado, que ele disse que nós, né, espíritas, estamos no jardim de infância do espiritismo, ou seja, muito ainda a andar, né, a galgar, a se depurar. E quando ele fala, ele sabe o que ele está falando, né, em termos de estudos, de evidência. É muito interessante o quanto a gente ainda precisa chegar lá, né? E em termos da história do autoconhecimento, que todo mundo fala, hoje em dia, então virou moda, ele fala muito isso. Vamos falar de autoconhecimento, mas, gente, o autoconhecimento, a palavra está falando, é auto, é você que vai ter que fazer. Então, não tem guru, ele sempre fala, não vai existir alguém que vai falar para você, olha, o autoconhecimento é isso. Não tem isso. Ele mostra uns conceitos que você vai trabalhar, e quando você está ali dentro, com o seu pensamento percebendo, que a gente começa a perceber, né? A percepção, aumentando a percepção, aumentando sua sensibilidade, para perceber você com você mesmo. E aí, qualquer coisa que venha, que você percebe sua reação. E aí você começa a trabalhar, porque aí, se eu fiquei irritada porque alguém falou alguma coisa,
Cadê o meu amor, minha compaixão? Cadê o meu perdão? Né? É muito engraçado. Agora, eu tenho uns amigos que a gente atende público e você não quer. Bateu, levou, né? Não está mais assim comigo, Ótimo. sabe? Deixa eles baterem à vontade porque não está me atingindo em nada. E aí, Que o pessoal legal. fala assim, onde foi a psicóloga que você está aí? Eu não quero muito. Pode dar o nome de Samuel, que ele vai gostar. Não, Que então, é o legal. modo de ver, porque a gente aí você escuta os outros, não vou colocar o nome dos nossos palestrantes que tem que falam de autoconhecimento. Cada um tem sempre uma coisa boa para falar, mas, no fundo, aquilo que a gente está fazendo de olhar para dentro de nós, quando alguém vem para nós, qualquer coisa que ele fala, peguei uma conta de luz, olhei, meu Deus, então, tudo que vier para a sua vida, de fora para você entrar, você, em vez de ficar olhando para aquilo, você tem que olhar para você, que aí você faz o autoconhecimento, que é você ver a sua reação em relação a tudo na vida. E qual é o treino nosso? É a relação a quê? A ter uma coisa que te tira a paciência, você treina a paciência. A outra coisa que te irrita, a outra que te magoa, você fica melindrado. Fulano não lembrou de mim. Gente, eu escuto tanta coisa hoje em dia, porque é engraçado que comigo mesmo eu estou conseguindo lidar bem, mas às vezes eu fico olhando para as pessoas com muda da vida da pessoa naquele dia com qualquer bobeira. A fulano não lembrou de mim, ninguém veio falar comigo porque terminou meu trabalho. Aí eu falo, não, o que tem a ver, né? Se ninguém veio falar com Coisas ela. tão pequenas, né? Então, a pessoa se magoa, fica. Olha, eu conheci uma pessoa que está 5 meses magoada. Quando ela foi falar isso comigo, eu estava chorando, porque ninguém falou com ela, tchau, você foi, porque ela saiu do trabalho. Então, assim, são coisas que a nossa vida fica tão mais fácil, né? Tão melhor quando a gente começa a olhar para dentro de nós e olha assim, gente, eu tenho que ver. Cadê meu amor? Cadê minha compaixão? Quando a pessoa está fazendo, quando você está naquele tumulto, aí você fala, epa, para, o que eu estou sentindo aqui? Aí você, vou reprimir minha raiva. Não é reprimir, é você olhar que você tem a raiva, né? E você vai deixar aquilo sair de você com calma, porque você não vai ficar segurando essa energia. Principalmente você achar que tudo aquilo é tão pequeno para você se aborrecer, é tão pequeno para você, sabe, responder, que não e vale essa a matéria pena. aqui, a matéria, Não vale a vida, pena. tudo passa, daqui a pouco isso aqui Passa. acaba. A nossa vida não é aqui mesmo. Nós estamos, tudo que a gente tem está no plano espiritual. Nós estamos passando por aqui para a gente ir se depurando, que é a terceira fase que o Lázaro fala, que é a hora que ele está instruído e depurado, tem sentimentos. Então, nós estamos ainda no instruído. Temos sensações, todos nós aqui queremos, né? Todo mundo aqui também quer passear, coisa e tal. Não é para não pensar assim, né? Dentro aqui do próprio Evangelho fala, a gente tem que viver no mundo, mas não ficar sendo do mundo. Você não tem que viver em função daquilo. Nós temos que, em primeiro lugar, nós aqui, esse grupinho, em primeiro lugar, a gente tem que valorizar o espírito, a nossa evolução. Então, ao resto, aquilo que do resto é tudo, né? Então, você com você mesmo, sua cabeça, seu espírito. Esquece a família, esquece o filho, é você com você mesmo. Esse é o primeiro. Meu espírito precisa evoluir. Porque se eu não estiver bem, também eu não consigo ajudar ninguém. Eu não posso estar querendo estar com cheio de problemas, né, de guardando essas emoções ruins dentro de mim e querer ajudar, falar com o próximo, filho, perdoa. Isso aí é como ridículo, né? Às vezes eu falo assim, uma vez conversando com meu filho, eu falei assim, a única coisa que hoje Deus poderia me levar tranquilamente, né? Mas eu fico angustiada em achar que você não acredita em Deus, você não acredita na espiritualidade. Não, eu acredito, só não dou tanto valor como você dá, ele falando para tá mim. vendo? Mas a coisa mais importante dele não dar tanto valor como eu dou é que ele é muito mais evoluído do que eu. Ele faz muito mais caridade do que eu posso imaginar, entendeu? E aí eu falo assim, porque ele não precisa que eu não ensine nada. Não precisa de ter religião nem nada. A pessoa que está ele não precisa que eu ensine, e fazer o bem. É isso aí. É o que coloca aqui também. É isso aí. Tem um trechinho aqui que fala, não sei se é deve ser o da Joana que está falando, a história que você tem que fazer o bem. É a caridade. Fora da caridade não há salvação. Primeiro lugar é nós, com a gente, né, com a sua mente, com o seu espírito evoluindo. E aí fazendo o quê? O bem. Procura fazer uma caridade.
Caridade é qualquer coisa, não é ter que pegar um dinheiro, nem ter que... Você pode ir no momento, falar, conversar com alguém, né? Pode ir visitar uma pessoa que está doente. Aí é aqueles milhões de exemplos que tem, que a pessoa acha que não está fazendo, sim. Isso não é que está contando ponto. Estender a mão para o teu próximo que está precisando. Exatamente. Sabe? Qualquer... E a coisa mais importante... Prestar atenção, só que muita gente fica muito preso com a família, só com a família. Isso a gente tem que prestar atenção, porque as pessoas que já estão... Assim, mamãe, se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar, entendeu? Se você não se ajudar, se você não pensar que você é importante e que você precisa reagir, que você precisa fazer as coisas, ninguém faz isso por você, entendeu? Aqui tem o pedaço que ele fala, que é na história da mídia, que vem de alucinação, pavor, que as pessoas ficam todas desesperadas, né? E aí o que acontece com essa história? Que isso tudo está sendo inspirado pelos nossos irmãos que estão desequilibrados. O que acontece com a sociedade? Ele falou, a onda de violência está aumentando, as pessoas que, mesmo que tenham bons propósitos, têm medo, então querem se resguardar, cuidar da família e não se envolver com qualquer coisa que ofereça perigo. Então, se você tivesse que ir ajudar alguém num horário que já vai pegar de noite, eu não saio de casa de noite. Aí tu fica lá. Porque é isso que eles querem, que as pessoas não saiam e não vão, né, fazer. Aí ele fala, que é que o Miranda está falando, diminui a solidariedade e um ressentimento surdo, feito de revolta e amargura. Porque as pessoas ficam, ai meu Deus, como é que pode esse mundo? E não sei quem, morte aqui, morte acolá. E vai alimentando. Ficar vendo notícia, só notícia ruim, né? Que eu já não vejo há anos, mas a pessoa às vezes vai, escuta, aí vai lá saber como é que foi. Se aquilo está te fazendo mal, eu sempre repito aqui, gente, não veja, não leia, não escute. Faz uma prece para quem fez a maldade, para quem recebeu a maldade, para quem na família da pessoa que recebeu a maldade. Isso que a gente tem que fazer, mas não fica, porque aí vai entrar esse ressentimento surdo, feito de revolta e amargura, que muita gente está assim. Eu converso com muita gente, pessoas que, até espírita mesmo, um monte, que fica lá, mas é assim, não é, sabe? Falei, gente, mas já temos que ter fé, ué. Quem tá conduzindo? Está esquecendo que Jesus, quando a gente espírita está falando, está esquecendo quem está pegando aqui, levando, né? É Jesus que está... Eu não tenho medo algum. Eu sei que Jesus está conduzindo a barca. Agora ele fala que a mídia vai e faz uma verdadeira lavagem cerebral, em que o mal predomina, convidando o cidadão a um alerta armado, porque ele pode ser a próxima vítima. Né? Ainda comenta que a história do... Aí fala reina o medo, a insegurança, a incerteza, e vem o vazio existencial. Por que vem o vazio existencial? Porque você não está podendo fazer, né, nada, então aí você fica com a mente vazia. Vai o Pedro agora falar. Fale, Pedro. Sultane, acabou que dessa vez foi eu mesmo. Só comentar que, como terça-feira passada eu comentei, e voltou a ser citado, tanto na reunião de terça passada quanto nessa de terça do Francisquinho, que foi fazer a sua parte e o céu te ajudará, que é você buscar e acharei. Que a reunião, a mensagem tocou nesse assunto. E hoje ela falando aí. E essa é exatamente a questão de tudo que está sendo falado, até certo ponto está sendo citado em alguma escala. E que se você não se ajudar, como... qual o nome? Eu esqueci, eu peço desculpas. A Denise falou, desculpa, eu esqueci o nome. Como a Denise falou, se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Você não pode só pedir socorro, você tem que trabalhar pelo socorro. Dá o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, demonstrar que você quer seguir, Jesus vai estar sempre ali te ajudando. Agora, se você esperar cair do céu, você vai morrer esperando. Foi até bonito a reunião hoje, falando a mensagem, a psicografia que veio, né? Falando sobre isso. Eu ouvi vocês da reunião da semana passada, eu escutei tudinho quando eu cheguei em casa, e o que você falou também antes e agora é isso aí,
Não é o que você fica achando que vem de fora. Você falou, fica esperando que vem para você. Você vai ter que trabalhar em você. Gente, nós sabemos aqui, quem faz a nossa vida somos nós. Até comentei lá na palestra, na reunião que eu estudo que eu fiz, que é assim, o mais importante momento é agora. Por quê? Porque no presente, nós estamos reparando o passado, tudo que a gente já fez, estamos lá consertando da nossa maneira, tentando reparar, e semeando e construindo nosso futuro. Então, qual é o momento mais importante da nossa vida? Agora, esse momento presente, que a gente está reparando que passou e está construindo o futuro. E só vai acontecer coisa, que a gente, vamos dizer, coisas boas, positivas, se a gente pegar agora e começar a modificar o nosso modo de pensar, de agir, porque nós estamos criando, nós somos co-criadores do universo. É tudo que a gente fala, que a gente pensa, que a gente faz, a gente está criando no universo. Então, tudo, presta atenção, por isso que a gente fala, cuidado, olha, vigia o quê? O pensamento. O pensamento vai te trazer, às vezes, umas atitudes. Vigia porque você está jogando aquela energia para o universo. Vibrou mal, vai lá, voltou. Entendeu? Isso aqui é muito sério, porque o Miranda fala toda hora, no outro livro, no primeiro estudo nosso, se as pessoas entendessem que o mundo é feito de ressonâncias, é essa vibração que faz, ela começa assim e vai assim, ó. O mundo é feito disso, é tudo baseado na história da vibração da energia, é contrair, pulsar, isso aí tem vários livros que falam. Então, essa explicação científica, ela é perfeita. Você para pensar, você está fazendo assim, ó. Quando você faz assim, bem, tu vai jogando bem, e aí depois você recebe de volta, porque é aquele lance, semeou, vai colher, vibrou para lá, vem para cá. Agora, faça a mesma coisa com mal, com preocupação, com sentimentos, nenhum sentimento de bom, não só a vibração, mas ideia, né? Intenções ruins. Não vai ter como você achar que a tua vida vai ficar boa. Tem gente que tem lá, fica falando dos outros, fulano é mau, é ruim, é corrupto, tem isso, tem aquilo. Gente, a gente não tem noção como é a mente dessas pessoas. Como é que é a mente? Como é que funciona essas pessoas? As pessoas podem ser completamente loucas, desequilibradas. Você está achando que ela é muito boa, que a vida está muito boa. Não, e são pessoas que, com certeza, estão repletas de espíritos desequilibrados junto, para estar fazendo as maldades que eles fazem. Todos que estão aparecendo agora, a gente está vendo aí, né? O mundo, a gente está acabando o juízo final, cada um todo dia tem palestra sobre isso. Tem a Rádio Rio de Janeiro, que fala muito, isso é uma rádio muito boa. Na parte da tarde tem vários programas muito bons. Estão tendo debate toda hora, porque todos estão lá, estão vendo. Estava lá escrito, aqui mesmo ele falou. Ó, estou falando aqui agora, mas aqui o finalzinho da primeira página é: não são, porém, esses dias surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos que isso tudo ia acontecer e serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que seja amenizado. E eu até falei, pô, tomara que seja o ruim que ele está falando, era a pandemia que ia chegar, né? Gente, olha só, tocou direto, eu vou continuar o texto, é pouca coisa, porque senão já é quase 8h30, depois a gente conversa mais, tá? Vou continuar o texto aqui, porque o que deve ter acontecido? Como eu era assinante, o Zoom deve ter me dado hoje, direto, para eu voltar a assinar. Mas nós já combinamos que a gente vai continuar fazendo como era antes, então vamos lá. Bom, aí agora, ele estava lá deitado ainda, tá? O Miranda pensando. Estava ele pensando que ele tinha sido informado que das quase 15.000 guerras anotadas no transcurso da cultura humana, 80% delas tinham raízes religiosas. E ainda mais preocupante, continuam com o mesmo furor do passado distante. Então, desde a época lá dos primeiros séculos, as guerras e coisa e tal, e com o mesmo furor, essas guerras religiosas, raízes religiosas. Aí ele falou que lembrou daquele mulá, né? Lá daquele capítulo que a gente assistiu, da comunicação dele, seu rancor a Jesus, embora respeitado por Maomé, e da luta que ele vem travando há séculos para destruir-lhe a mensagem de Jesus. As criaturas humanas ainda estão muito distantes da paz, envolvidas pelos sentimentos de desforra e das ânsias de poder, com quase total esquecimento da imortalidade. A grande maioria nem sabe disso, né? Nem entende que nós somos imortais. Fossem consideradas as vitórias terrestres experiências breves quão ilusórias, e seria fácil constatar que a maior vitória de todas
é de natureza interna, que a gente acabou de falar. Nós temos que combater o que o espírito aqui tem que crescer, e a vitória é você lutando com você mesmo. E que essa vitória dulcifica o ser e o torna irmão de todos os seres, porque a gente vai entender que a fraternidade é o nosso objetivo. Né? Primeiro, somos filhos de Deus, segundo, somos todos irmãos, então ninguém vai brigar com ninguém, né? Vai se chatear com ninguém. Os instintos agressivos, porém, sobrepõem-se com vigor e impedem o discernimento da razão que produz o equilíbrio. Contudo, é nosso dever continuar desejando plenitude e laborando sem descanso, com entusiasmo, para que mais rapidamente se implante o reino dos céus nos corações. Nós estamos aqui com essa é praticamente a missão mesmo, porque se a gente já está com essa orientação, com essa consciência, com esse discernimento, e se a gente não fizer nada, é a hora que a gente falou, vai ser cobrado, mas vai ser cobrado da seguinte maneira, você tem tudo para ajudar. Quem é que vai conseguir mudar essa energia, toda essa vibração do planeta, se não está ligado nisso? Se nós que estamos estudando, a gente está vendo isso tudo aí, não vai fazer nada? Então, aí é nosso dever querer plenitude, elaborar sem descanso, com entusiasmo, para poder mais rapidamente, porque se a gente que pode ajudar não fizer, aí a gente vai saber que o negócio vai demorar muito ainda. Aí é por isso que o povo está indo para outro planeta aí, que a gente já viu, né? Bom, novamente, agora é o Miranda que está colocando para a gente. Somos peças importantes nesse imenso campo de ações, porque a transformação moral de cada pessoa influencia a mudança do grupo social para melhor. A mínima parte que nos cabe é de alto significado no conjunto, onde um muda, já espalha aquela energia e vai transformando para melhor. A gente acha que não, nosso trabalho é formiguinha, mas não interessa, nós temos que fazer a nossa parte. E com certeza a gente está influenciando, nem que seja a vibração ao nosso redor. E aí ele vai falar que adormeceu, né? Então aí que fala, não dorme. Dorme sim, espírito dorme, fala adormeci, banhado de paz e de gratidão ao Senhor, que nos honrava com o convite para trabalhar na sua vinha. Aí, na manhã seguinte, ele vai continuar contando, eles foram informados que as nossas atividades daquele dia seriam no educandário para crianças socialmente abandonadas, sob os cuidados da prefeitura local. Ao chegarmos, não pudemos reprimir a surpresa desagradável pelo descaso dos administradores daquele reduto. A imundície predominava e o desinteresse dos cuidadores era patente. Iniciava-se o desjejum em ambiente tumultuado, gritaria, reclamações, palavras grosseiras e gestos brutais. Algumas crianças malnutridas e sem higiene, quase nenhuma, em quartos infectos e abarrotados, esfanhoadas, inspiravam compaixão. A bagunça em toda parte era vergonhosa. Encontramos algumas senhoras desencarnadas, mãe de alguns internos, tentando minimizar a situação dos filhinhos, enquanto espíritos perversos, portadores de carantonhas ameaçadoras, exploravam as poucas resistências de alguns dos pequeninos. Então, gente, é para deixar claro que a gente sabe que existe obsessão em crianças, sim. A Sueli Caldas Filho tem até um livro que chama Obsessão em Crianças, e isso acontece. Aí a gente fica, mas é o anjo da guarda da criança. E a criança não, a criança ela está sempre protegida, não é assim que funciona. Porque a gente sabe que aquela criancinha que está ali é só por fora. Lá dentro tem um espírito que está sendo vigiado. E quando muitas vezes a gente encarna, aí o espírito que estava com ódio identifica a gente. Você era um homem naquela encarnação, fez uma maldade para ele. Você vem com uma menininha linda, maravilhosa ali, ele identifica ali e fica em cima. Tem muita criança obsediada. Muita. Infelizmente. Então, ele fala que o objetivo do grupo era um funcionário de aproximadamente 40 anos, que explorava sexualmente crianças, por sua vez, vampirizado por hediondo desencarnado. Então, era um obsidiado que estava fazendo maldade com crianças. Denunciado mais de uma vez por algumas vítimas, não havia sido chamado a depoimento sequer, nem afastado do cargo e que se comprazia, em razão do quê? De um político que era o protetor dele, né? Nesse ambiente hostil, trabalhava uma jovem servidora social, que se esforçava para tornar melhor o ambiente, movimentando recursos e pessoas para auxiliar a instituição desprestigiada.
sempre atenta à vigilância em relação ao pedófilo e suas vítimas. Ela era espírita, dedicada, e orava sempre ao Senhor, pedindo socorro para aquelas crianças atiradas ao abandono coletivo. Na sua última súplica, dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes, pedia inspiração para interromper o curso criminoso do réprobo funcionário. Captado seu pedido, o benfeitor convocou-nos ao atendimento e ali nos encontrávamos, compadecidos, a fim de auxiliá-la. Quando ela chegou ao internato, produziu uma alegria diferente entre as crianças e alguns auxiliares mais modestos. Tomou providência a respeito de asseio, de um bom número, estava tudo sujo, né, a criançada toda. Então, enquanto preparava algumas para as aulas que tinham lugar ali mesmo, ao mesmo tempo que transmitia instruções para preservar a higiene do refeitório. Devia estar uma sujeira, né, que a criança tomando café da manhã e tudo. Nessa correria, ela notou a falta de um garotinho, de aproximadamente 5 anos, que vinha nos últimos tempos manifestando muita tristeza e buscava fugir do seu e do contato com as demais pessoas, não queria contato com ninguém. Preocupada que lhe houvesse acontecido algo, saiu a buscar nos dormitórios, no pátio, quando o benfeitor, o Bezerra, né, acercou-se-lhe e induziu-a a seguir na direção de uma sala pouco usada. Então, vê que a gente está sempre prestando atenção, que quando você pede ajuda, você vai ter aquela intuição, vai ali, né? E você escuta e, quando você, na primeira, você presta atenção, porque é um aviso para você. Ao aproximar-se, ela experimentou uma intuição que estaria acontecendo, do que estaria acontecendo no seu interior, né? Que era o homem que estava lá com a criança. Ela abriu a porta de imediato, surpreendeu uma cena terrível. Pôs-se a gritar, atraindo a atenção de outros servidores e crianças que seriam testemunhas do infame comportamento do adulto inescrupuloso. Ante o fato escandaloso, o mentor transmitiu... Aí ela ficou muito nervosa, né? O mentor transmitiu-lhe energias reequilibrantes. E, embora trêmula, diante dos que haviam acorrido à sala do crime, falou com voz enérgica. Desta vez não, bandido, você não se excusará, fugindo da responsabilidade, e será julgado e condenado por seus crimes hediondos. E aí, na confusão, escutaram os gritos, alguém telefonou para a polícia, chegou um carro da Ronda e levou o criminoso para a prisão. E aí veio jornal, rádio, televisão, foram todos lá para a instituição, e aí o acontecimento se tornou um assunto daqueles dias, né? Mas, enquanto isso, começaram uma casa da prefeitura, né? O serviço social foi lá, foi alertado, tentou falar que não, tentou maquilar a casa, como fala aqui, né? Tomando providências rápidas para diminuir a situação de desprezo que existia, porque ninguém ligava para essa casa, né? Fazendo promessas de modificar as estruturas do edifício e os métodos de educação das crianças ali residentes. O benfeitor, embora lamentando a forma em que ocorreu o fato, agradeceu a Deus a sua interferência, eliminando um foco de degradação e criminalidade que pervertia as crianças sofredoras e condenava-lhes o futuro. A verdade é que nenhuma rogativa ao Senhor da vida, quando feita com alma em unção e fé, permanece sem atendimento, pois que não faltam emissários do bem que se encarregam de acorrer ativamente e afáveis. Amparada espiritualmente, a jovem servidora social foi chamada a prestar depoimento na Delegacia de Amparo à Infância e Juventude, iniciando-se o processo contra o infrator. E agora o Miranda vai colocar umas coisas sobre o tipo de crime, né, a pedofilia, que é um crime terrível, embora nem sempre reconhecida pelas leis, mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a enfermidade da alma que se alastra na nossa sociedade. Os países pobres, em regiões miseráveis, pais insensíveis e sofredores vendem os filhos, ainda crianças, para ouvir o comércio da prostituição, sob o olhar complacente de transgressores inescrupulosos e sem alma. Já existem leis severas e punições graves em muitos países civilizados, sendo um crime tão horrendo que, nas penitenciárias para onde são enviados os seus condenados, é necessária muita vigilância para que não sejam assassinados por outros criminosos que se rebelam contra a aberração. Então, aí ele termina o capítulo assim, falando isso, e pronto, resolveu a situação lá, embora de maneira que o próprio Bezerra fala, né, que infelizmente acontecendo, já estava acontecendo há muito tempo essa situação, mas pelo menos conseguiram agora, dessa vez, isolar o cara e prender o cara, né? E, gente, isso deve acontecer pelo Brasil afora, o mundo afora, muitos lugares, não só esse tipo de crime, como outros, que o pessoal vai, fica escondido, acobertado pelo político, a gente sabe, né? E todos estamos nesse planeta de provas e expiações,
Isso aí a gente está sendo colocado de frente para essas situações. Para que a gente tem que fazer? Vamos ver agora o que vocês respondem. O que temos que fazer em relação a um homem como esse? Quem é que vai responder? O homem que eu estou falando é o criminoso, tá? O que a gente tem que fazer de cara, primeiro, quando a gente souber um caso como esse aí, e outros que estão aparecendo na mídia também, que a gente está sabendo. Primeira coisa que eu acho que eu penso assim, de cara, eu falo, é um doente. Primeiro, doente. Ah, não é doente, não é maluco, não. É, gente, é um doente da alma, doente. Nenhuma pessoa, um espírito que esteja equilibrado, vai fazer qualquer maldade para ninguém, para alguém. É um doente de alma, um doente de corpo, um doente da psiquiátrica, do que você quiser achar aí na mente. É uma pessoa que a gente tem que fazer o quê? De cara, primeira coisa, olha para a pessoa, você não vai falar, meu filho, que você seja feliz. Não, olha com pena, compaixão. A pena que vem primeiro, né? Fala que tem uma diferença entre pena e compaixão. Olha com compaixão. Que vida, que vai acontecer com esse espírito? Ele é nosso irmão, em primeiro lugar. São todos nossos irmãos, todos os desequilibrados mentais que estão presos na cadeia, que estão matando, que estão arrebentando com tudo por aí, são nossos irmãos. Então a gente tem que olhar e parar para pensar sem raiva, sem ódio pela pessoa, sem, eu fico indignada. Não adianta a gente ficar assim. A gente tem que, nesse momento, buscar de dentro da alma o que a gente escuta toda hora, que foi o início do capítulo, que foi o pedaço do Lázaro, né? Foi a Joana de Ângeles falando. Tem que ter, nós não vamos conseguir o amor que eles estão falando, mas nós temos que conseguir, pelo menos, olhar com pena, com compaixão. Então, olha para todas as pessoas que fizeram coisas horrendas, assustadoras, com pena. É um infeliz. Está cavando um buraco de um precipício no fundo das trevas, lá do abismo, que vai sofrer horrores. Então, mas merece, ele fez isso, ele merece. Não, não é a gente que tem que julgar nada. A gente não sabe nem se a gente merece, tanto quanto essa pessoa que fez um crime agora, porque eu não sei quem eu fui na outra, quem disse que eu não fiz igual? Quem disse que eu não fui igualzinho? Eu já não matei, não arrebentei, não fiz o que fiz. Ninguém sabe, nós não sabemos. A gente pode falar assim, que esse pensamento de vida só de agora, nós não podemos ter. Nós temos que ter o pensamento de aquela história, olhar para o passado, que a gente não sabe, graças a Deus já tem a bênção do esquecimento, e vigiar para o futuro. O que eu tenho que fazer para o meu futuro é mudar o meu pensamento. É o que até o Pedro estava falando, você tem que ver se você não cuidar de você, também você não vai se ajudar. E aí você vai querer pedir, não vai, pede, receberá. Peraí, vamos pedir o negócio correto. Porque se eu estou com o meu coração cheio de raiva, de mágoa, de ódio, de indignação, e que com outra pessoa, e esse fulano não presta, esse clã não fez isso. Por isso que eu optei de não ficar vendo notícias. Porque vinha para mim um sentimento, e aí aí eu comecei a ver que não era assim que eu devia pensar. Mas eu falei, para que eu vou ficar fazendo isso com a minha cabeça? Eu tinha que ter... Eu estou perdendo tempo. Eu falei, eu uso agora meu tempo para coisas que me edifiquem a alma. O tempo que eu perco escutando uma notícia que não me faz bem, eu vou utilizar lendo um livro, vou utilizar escutando uma palestra, escutando uma rádio espírita, porque não vou perder tempo com essas coisas que me fazem mal. Não só porque me fazem mal, porque eu quero usar o melhor meu tempo. Eu tenho tanto tempo para fazer tanta coisa boa. Então, a gente tem que olhar dessa maneira. No caso desse homem aí, né? Aí o Miranda até fala, que o Bezerra falou também ali, tem sempre que olhar como uma pessoa que está, falou no começo lá, que estava com a alma delicada. Vou achar aqui depois. Vamos falar aí, Eliane vai olhando. Não, agora é a Denise que quer falar, né? Fala, Denise. Não, eu acho que não é só perda de tempo, você se deixar corromper, né? Porque, na verdade, por mais que você não queira, você fica tão indignada com as coisas que você escuta, que você vê, tá? Que você não consegue ficar ser neutra a ponto de ser neutra, entendeu? Então, se você puder evitar isso, eu acho que o ideal seria que evitasse, entendeu? Eu também não vejo nada, não vejo televisão, esse tipo de coisa que eu não consigo, entendeu? Eu não consigo mais ver, não consigo mais ficar feliz vendo essas coisas, entendeu? Recebendo essas notícias.
E no começo fala aqui que a gente abre a brecha. Quando você está qualquer assim, é o amor, é a situação. Não botou o amor, tu está abrindo a brecha, porque você está colocando outro sentimento que não era para colocar, né? Fala, Bia. Bia, não Né? quer falar? Não fala. Oi? Tá dando para ouvir? Tá, porque você demorou, fala. Então, estava refletindo sobre o que você estava falando, né? Para mim, eu acho assim muito difícil, né? O caso da pedofilia é um crime assim que eu não entendo, sabe? Eu não entendo que leva uma pessoa a fazer isso. Mas obviamente, né? São pessoas extremamente doentes, né? Muito obsidiadas, né? Que acho que já perderam até a razão, né? Não tem mais discernimento, não sei, né? E é interessante que, por exemplo, a minha psicóloga, né, minha psicanalista, ela é especialista em pedofilia, né? Então eu converso muito com ela, né, enfim. E ela fala que é uma psicopatia, né? E é uma psicopatia que não tem cura, né? Tipo assim, ela fala, não adianta tratar o pedófilo porque ele não se regenera, né? Ele continua cometendo os crimes, né? Então, assim, eu acho uma coisa impressionante, né? Enfim, eu não consigo entender e para mim é muito difícil, sabe? É muito revoltante, assim, né? Evito ver notícia porque, nossa, me faz muito mal, acho muito estranho. Enfim. Não tem cura e também eles, né, não trabalham, porque não adianta, a mente já está deturpada também psicologicamente, mas também é o lance de não trabalhar com as obsessões. Então, o que acontece? Eles já Uhum. são doentes, tem essa parte da psicopatia, é psicopata. E, além do mais, estão sendo estimulados pelos aqueles que odeiam ele, né? Claro que querem que ele faça aquilo, inclusive para ser preso. Aí, imagina, agora o comparsa dele pode não ter gostado que não fazia mais o que fazia, mas foi preso e também, às vezes, está com ódio agora, tu vai se ferrar. Porque quando chega na cadeia, é aquilo que acontece, que no finalzinho do capítulo fala. Pois é. Isso acontece muito. Aqui no Uhum. texto, que eu estava falando da história da gente ver isso, porque o Bezerra termina que a hora que está explicando lá e fala: aprendamos, pois, a servir sem murmurar. É o nosso caso aqui. A gente pode achar. Eu uma vez perguntei, inclusive lá no Lar Tereza, acho que foi para Terezinha. Não para Terezinha ou para. Não, foi para Tia Elisa. Falei justamente isso. Eu não consigo entender uma criança. Qual é a psicologia, a pedagogia que se usa para uma criança de 2 anos? Entendeu? Que a criança, né? 3 anos, possa acontecer um caso desse com uma criança. O que vai melhorar na vida dessa criança, né? Porque saber que atrair é uma coisa. Aí ela me respondeu o seguinte: nós não temos que questionar a pedagogia de Deus. Quer dizer, ela não soube responder também, na verdade, né? Porque eu sei, hoje eu entendo que aquilo ali não é uma criancinha. Mas eu falei no sentido seguinte: se aquilo acontece, aquilo vai piorar a mente da pessoa. Não tem como aquilo fazer numa criança. Ah, não, agora ela vai repetir: olha, eu fui uma pessoa, né? E agora eu estou passando por isso que eu preciso melhorar. Não tem como. Ele pode ter sido, inclusive, o espírito que fazia isso demais para outras pessoas e está recebendo de volta o que ele fez. Pois Mas é, é uma acho coisa. que a única explicação é É essa, lógico. né? Não, A isso pessoa foi tem. pedófila em outra vida, né? Não Ou então sei. fez Mas maldade nessa área do É muito sexo, essa né? informação que você tem, essa informação que você tem que não tem cura, é lamentável, é triste Não, mas pensa demais. bem, ô, Denise, é uma coisa que realmente não tem como você falar que a pessoa Não tem é um como você, não ex. tem como se reparar, não tem reparação. Reparação pode ter, porque a pessoa pode nos curar, de dizer totalmente, a mente fica sempre pensando naquilo, mas ela pode se dedicar a fazer uns trabalhos, e não com criança, né? Porque vai fazer um trabalho com idosa, alguma coisa, a pessoa Não, pode. mas não tem reparação com a vítima. Não tem Então, reparação o que com eu a estou falando, vítima. meu Eu estou questionamento foi em falando. relação. Existe. Foi em relação às crianças, que eu falei, poxa, mas o que pode uma criança passando por isso, ela pode se melhorar na vida? Só vai ser ruim, né? Então, mas aí é aquele lance, né? Aí não tem na lei de talião, mas acontece. E acontece muitas vezes porque a gente fala, pelo pedido do próprio espírito, eu quero passar pelo que eu fiz pelo meu próximo. E aí, se naquele monte de filme que a gente vê, um monte de soldado entrando nas casas, pegando todo mundo e aquela maluquice, né?
Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. Acontecia isso toda hora. A gente sabe, mas a gente era um desses soldados que fazia essas coisas. A gente não sabe. Então, as pessoas, às vezes, foram muito cruéis, muito mais. E aí você olha uma criancinha passando por isso. É muita dor no coração. E nem é para falar, tem que passar, porque... Não, mas é difícil da gente entender, né? Existe até vítimas que lutam em prol disso, né? Para que não aconteçam com outras pessoas. Você vê muito em filme, em séries, em coisas que você estuda, os irmãos mais velhos não deixaram acontecer com os irmãos mais novos. Sim. Quando isso acontece por causa de parentes, de pessoas que são... Então, você vê isso, luta. Mas, na verdade, é um roubo na alma, né? É um roubo na alma. Né? Porque você fica... Eu acho que você fica tão envergonhada, tão entristecida com aquilo que... Isso causa vários problemas, né, psicológicos da pessoa. Pois O Bezerra está falando aqui, ó, que a gente tem que servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo, que aí no caso é qualquer desses irmãos desequilibrados, doentes mentais, é alguém que perdeu o seu próprio endereço e projeta suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas ou por injunção do progresso moral. Então, sempre tem uma razão, nada acontece por acaso, e não somos nós que temos que ficar julgando, você vai para cá, você vem para ali. A gente sabe que existe a lei de causa e efeito. Da semeou, vai colher. E aí, a gente entender que nós estamos colhendo agora, nessa existência, várias situações na nossa vida que estão acontecendo conosco, que a gente fala, mas por que eu estou aqui fazendo tão bem, tanta coisa? Mas você não sabe o que tu já fez por aí. Entendeu? Então, as provas são para a gente crescer, evoluir, mas as expiações são para a gente reparar. Tanto que a gente já estudou, já falei aqui no estudo, que a expiação ela não te eleva. Agora eu vou passar para essa expiação, agora eu vou ficar um livro mais evoluído. Não, tu está só colocando onde você parou num ponto que aí tu errou, tropeçou, agora desestabilizou tudo, degringolou tudo, agora você está arrumando a bagunça que você fez. A partir daí você vai evoluir. Você só evolui com as provas, as expiações, ela vem para você, que ela está ligada ao passado. E vem para você reparar. É só reparação, né? É reparação. Agora, cada prova que vem, que você passa, você sabe um degrauzinho. Então, isso aí é uma expiação, né, desse espírito que passou pelos problemas. E o outro estava lá fazendo a sua semeadura para colher depois. É uma situação horrível que a gente sabe, e estamos nesse tipo de planeta que vai acontecer muito, porque qualquer maldade, não é só essa, é qualquer outra maldade. Aí tem gente que faz as coisas também ruins com criança, para não ficar citando aqui, recentemente vimos aí, e também pegou a criança. Por que aquela criança? Não tem que saber o porquê. A gente não tem que pegar porquê para nada. Quando é conosco, a gente pergunta para quê também, que é para pensar, para que aconteceu isso? Para ficar mais esperto. Fui roubado, então é para eu ficar mais esperto, porque ou eu estou desatento, ou então eu estou reparando. As últimas existências, quando eu surrupiei de um monte de gente, agora, como o Chico falou para um cara lá, que o cara todo mundo tinha roubado tudo dele, e ele falou para o cara, contou tudo para o Chico, o Chico olhou para ele e falou, como é bom devolver, né, meu filho? O Chico, na mesma hora, viu o cenário e falou, como é bom devolver. E eu, ultimamente, tenho escutado essa frase na minha cabeça, porque eu tenho passado uns perrengues aí, que eu falo, gente, estou devolvendo tudo, porque não é possível, né, que está acontecendo. Volta e meia acontece um troço aí com situações de furto, de roubo, que é... Com tudo que eu passei de doença, de dor, que a gente sente muita dor, eu fico assim, meu Deus, eu tenho sido feita muita coisa ruim. Tu tá limpando. Pelo menos a suportar, Senhor. Aí já é você limpando. Tu tá limpando o perispírito. Tá lá lavando a alma, como se fala, né? Tá limpando o perispírito. Vai sair limpinha. Não. Gente, 8:55. Quem vai comentar mais alguma coisa para a gente poder acabar? Porque senão... Fala que quanto mais sofre aqui na Terra, a gente fala, Chico Xavier, fala, então, me ajuda a suportar, Senhor. Sem murmurar, falou aqui o Bezerra, sem murmurar. Então, não fica gemendo, não, meu Deus, me dá força. Me dá força para aguentar. É isso que a gente tem que pedir. Para que a gente tenha, né, o ombro de aguenta, faz aqui uma ajuda aqui no meu ombro, né? Quem vai mais falar? E discernimento para descobrir isso, né, Su? Discernimento para a gente saber, né? Exatamente.
E para a gente não perder a sintonia com o alto o tempo todo, conexão com o alto o tempo todo. Começou a ficar qualquer pensamento ruim, vai lá, pega um evangelho, faz uma oração, sai daquela vibração, senão você não vai permitir. Vamos terminar? Falta 4 minutinhos. Quem queria falar, não falou? Fala depois, porque nós, né, vamos terminar às 9 e a gente acabou tendo direto, não usou os 2 links, porque eu acho que essa semana a gente teve esse prêmio. Vamos ver semana que vem. Faltam só 2 capítulos, hein? Então, vamos em frente. Agora vamos de novo fechar os nossos microfones e elevar nossos pensamentos. Para agradecer por mais um encontro de estudos, reflexão sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o nosso livro aqui que nos ajuda tanto, nosso querido Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que a gente está tendo muita ajuda no sentido de nos amparar e nos esclarecer, né? Nós agradecemos também a proteção dos amigos espirituais e a inspiração dos mensageiros do nosso Mestre Jesus, para que a gente faça aqui o nosso comentário, nossa conversa, né? Que nós possamos colocar em prática na nossa vida diária esses ensinamentos recebidos. E assim a gente possa fazer a mudança necessária para a nossa evolução, agindo com mais amor e caridade, auxiliando o próximo sempre, sendo útil sempre. E assim nós damos por finalizado o estudo de hoje, dando graças a Deus. É terça que vem, gente. Um beijão bem grande. Estava com saudade também. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Com Deus. E até terça que vem. Beijos. Obrigada, Tânia. Boa noite. Boa noite. Prazer em ver vocês. Prazer.